Hebreus 12, versos 14 a 17. E à luz dessa passagem, nós vamos pensar sobre o tema raiz de amargura, o que é, como surge, o que produz, como arrancar. Diz assim então a viva e eficaz palavra de Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Que Deus os abençoe. Um dos propósitos pelos quais o autor de Hebreus escreveu esta joia do Novo Testamento, da palavra de Deus, foi justamente oferecer encorajamento, e esta é uma palavra rica para a nossa fé, encorajamento, aos cristãos hebreus que estavam passando por perseguição. Aqueles eram dias difíceis, eu diria que a fornalha da perseguição estava acesa, e era comum, naquela comunidade primeva, muitos irmãos terem pelo menos um familiar morto por causa da fé. Se você fizer uma leitura do capítulo anterior, ele vai listar o que vem sendo chamado, no decurso dos séculos, de a galeria dos heróis da fé. Pessoas que foram torturadas, cerradas ao meio, lançadas às feras no Coliseu Romano, entre outros lugares, mas esses irmãos não retrocederam, mantiveram-se firmes. E essa comunidade para a qual o autor de Hebreus se dirige, era uma comunidade que majoritariamente era composta de hebreus convertidos à fé cristã, isto é, judeus étnicos que reconheceram Jesus Cristo como Filho de Deus, como Messias esperado. E agora qual é o problema? Eles estavam sendo tentados a abandonar a fé. A perseguição era intensa e muitos deles já tinham retrocedido, razão pela qual ele escreve no capítulo 6 sobre aqueles que aparentemente tinham passado pela conversão genuína, mas que não mantiveram-se firmes e agora estavam à suspeição. Eram de fato crentes, esses que negaram a Cristo, diz o autor aos Hebreus. Mas essa carta, repito, ela é um encorajamento. Não retrocedam, permaneçam firmes na jornada. Agora observe, no contexto desta carta havia pressão externa, perseguição, e também tensões internas. Repito, alguns irmãos estavam retrocedendo. E aí o autor de Hebreus escreve esta carta, repito, entre outras coisas, para encorajá-los, e ele dá aqui algumas orientações. Ele fala sobre um perigo naqueles dias e nos dias atuais, o perigo da raiz de amargura. À luz dessa passagem bíblica, nós vamos responder essas 4 perguntas. O que é, como surge, o que produz e como arrancar. Que perigo é esse que ele chama de raiz de amargura? Como surge isso? O que produz e como arrancar? Então vamos lá. A primeira pergunta é esta. O que é a raiz de amargura? Essa expressão está aí bem clara no texto. Observe. Quando você ouve a palavra amargura, de imediato o que vem à sua mente são palavras do tipo raiva, ira, ódio, ressentimento, rancor, mágoa. No entanto, a palavra amargura, no contexto de Hebreus 12, envolve essas emoções adoecidas, esses sentimentos adoecidos. No entanto, vai para além disso. O cerne é mais profundo. E uma intenção aqui interessante, um ponto a ser observado, é que quem escreve a carta é um hebreu. E se dirige a hebreus. E ambos, tanto o escritor quanto os ouvintes, os leitores iniciais, eles conheciam a lei. E essa não era uma expressão estranha para eles. Quando eles receberam aquela carta e leram, cuidado com a raiz de amargura, certamente eles entenderam qual era o recado, qual era a mensagem do autor de Hebreus. Ele escreve a partir então desse pano de fundo.
ele se reporta à lei de Moisés. Foi Moisés quem primeiro falou sobre essa raiz de amargura. Eu observo então Deuteronômio 29, 18, que é o pano de fundo a partir do qual ele cunha essa expressão raiz de amargura. O texto vai dizer assim: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz, que produza erva venenosa e amarga. Pode parecer estranho, até mesmo contraditório, isso aqui é importante você entender. A amargura não é a raiz, e sim o fruto que é produzido. A amargura, eu diria, é aquilo que é perceptível, mas a raiz é o que está no subterrâneo, e mais especificamente o que está no coração. A raiz produz amargura, entre outras coisas. E à luz dessa passagem de Deuteronômio, a amargura tem relação direta com essa raiz que é idolatria. Idolatria. Observe que Moisés está escrevendo, se dirigindo ao povo de Israel, num dos seus últimos discursos da sua morte, ali na altura do Monte Nebo, antes de atravessar o Jordão. E nessa passagem que nós lemos de Deuteronômio 29, Moisés está dizendo o seguinte: vocês vão atravessar o Jordão, vocês vão possuir essa terra prometida a Abraão, mas observem, cuidado, para que vocês não se desviem do Senhor, porque aqueles povos todos eram pagãos, tinham múltiplas divindades, muitos credos, e Moisés sabia que o desviar-se do Senhor, esse processo tenebroso aconteceria se não houvesse cuidado da parte deles. E esta raiz, que é a idolatria, produziria, entre outras coisas, o que o autor de Hebreus chama de amargura. A raiz aqui, portanto, é idolatria. A amargura é a palavra mais adequada para adjetivar esse fruto, porque simboliza a morte de todo homem idólatra. O homem idólatra, por natureza, é amargurado. E essa amargura é ressecamento da alma, falência dos sonhos, morte do ser, inabilidade de viver sem paz. Amargura é a impossibilidade de amar. Razão pela qual Moisés diz assim, que nenhum coração se desvie do Senhor. Tudo começa com esse desviar-se do Senhor. Essa é a raiz que produz amargura e outros frutos que Moisés chama de venenosa e amarga. Pois bem, quando nós falamos de desviar-se do Senhor, via de regra, o que vem à nossa mente é pessoas que se afastaram do contexto da fé cristã, que deixaram a igreja, que deixaram de congregar, que deixaram de frequentar a comunidade cristã. Envolve isso. Mas desviar-se do Senhor mais do que isso. Observe que na carta aos Hebreus está escrito que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Isso é antigo, hein? Eu diria que os desigrejados e semi-desigrejados estavam presentes lá no Antigo Testamento. Envolve deixar a comunhão, envolve deixar a comunhão dos santos, mas, no entanto, o desviar-se do Senhor vai para além de abandonar o culto público, a comunhão cristã. Observe que você, tal como eu, conhece alguns crentes verdadeiros, que por algumas razões não podem mais participar do culto público de adoração. Para citar aqui um honrado nome, a irmã Georgina Alves. Ela não tem vindo aos cultos, mas ela não está desviada. É uma crente de grande envergadura moral e de estatura espiritual. Observe, portanto, que o desviar-se do Senhor não é necessariamente, ou não está restrito a deixar o culto, deixar a comunhão dos irmãos, mas envolve outras coisas. Observe que o caminho não é apenas um lugar por onde passamos, mas uma pessoa com a qual andamos. É por conta disso que há tanta gente perdida no caminho, pois não obstante estar no lugar certo, ainda não conhece a Jesus. E é o caminho, a verdade e a vida. Há muita gente desviada no contexto da igreja, cujo coração está desviado, e isso gera amargura, entre outras coisas. Eu diria que a raiz é o desvio, o extravio e o descaminho do coração. É a idolatria adâmica que reside na alma humana e que priva a pessoa de experimentar o propósito supremo pelo qual existe. E qual é o propósito central pelo qual você existe? Glorificar a Deus e gozar para sempre.
Quantas pessoas desviadas deste propósito central, e por estarem desviadas, por estar na idolatria do seu próprio coração, vivendo para si e por si, elas então experimentam esse fruto amargo que é a idolatria. Se eu fizesse uma síntese do que significa a amargura aqui, a raiz de amargura, eu diria o seguinte: a raiz de amargura é a idolatria que desvia o homem de Deus. Um mal que brota do coração como raiz de uma planta venenosa, que contamina as relações humanas, empobrece a vida e mata a alma. Observe que há uma relação aqui de continuidade entre o que Moisés havia dito e agora o que o autor de Hebreus está dizendo. Moisés escreveu: cuidado para que ninguém se desvie do Senhor. Porque esse desvio, o mergulhar-se na idolatria desses povos pagãos, vai produzir coisa venenosa e amarga. E o autor de Hebreus se dirigindo a um grupo de pessoas, cristãs como nós, que estavam sendo tentadas a abandonar a fé, ele diz: cuidado, cuidado com a raiz de amargura. Essa idolatria vai gerar algumas consequências amargas. Um filósofo da República Tcheca, em 1978, escreveu um livro. Deus Não Está Morto, foi o livro que ele escreveu. Um filósofo que lutou contra o regime totalitário que dominou o leste europeu. Ele disse o seguinte sobre essa ideia de esperança e desesperança. Ele disse o seguinte: a grande ameaça é morrermos antes de realmente morrer, antes que a morte se torne uma necessidade natural. O verdadeiro horror repousa exatamente sobre essa morte prematura, após a qual continuamos a viver por muitos anos. Ele está respondendo aos detratores do cristianismo. Ele está respondendo àqueles que queriam sufocar a religião no leste europeu, dizendo: vocês estão acusando os cristãos de serem tolos e Deus de estar morto. Não. Quem está morto é aqueles que vivem sem esperança. A esperança é Cristo. A esperança é Cristo. O homem idólatra, o homem que desviou-se do propósito central da sua existência, ele é, entre outras coisas, um indivíduo amargurado, com a alma ressecada, que não tem vida, que não tem paz, que não tem alegria. Ele está existencialmente perdido, ele não tem esperança. Ele é um morto sem ainda ser enterrado. E a morte, a desesperança, perdão, é essa morte prematura daqueles que ainda não foram naturalmente mortos. Hebreus 12:15 então diz: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. A raiz é a idolatria, que gera amargura, entre outras coisas. A pergunta seguinte é esta: como surge essa raiz? Como é que ela brota? Se a raiz é idolatria, como essa raiz brota no coração de um crente? De outra maneira, como um servo de Deus pode desviar-se do seu Senhor? Como é que isso acontece? Como isso pode se dar? Eu acredito que, à luz dessa passagem, há duas respostas. A primeira é negligência e a segunda é apostasia. A negligência é a falta de cuidado do coração. E a apostasia é o afastamento da graça. Observe que ele começa o texto assim, e é um texto muito conhecido. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele começa pelo fim, porque esse é o antídoto para a raiz de amargura, como nós vamos ver no final. Mas ele então, pulando aqui para o verso 15, ele diz o seguinte: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nesse verso, na parte A, você tem o diagnóstico da razão principal pela qual servos de Deus se afastam do seu Senhor. Por que que um homem que conhece o Senhor se desvia, vivendo na idolatria e sofrendo as consequências que aqui o autor chama de amargura, os ressentimentos da alma, o ressecamento do coração? Repito, negligência e, lamentavelmente, também apostasia. Vamos caminhar aqui para mostrar algumas coisas aos irmãos sobre essa negligência. A falta de cuidado do coração. Observe aí esses versos em outras versões. Eu pesquisei algumas versões, vou mostrar para vocês. Esse mesmo versículo. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. Vigiando atentamente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Bíblia de Jerusalém. Cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus. Almeida, século 21. Observe que ele vai usar duas expressões aqui muito
curiosas. A primeira delas é o verbo vigiar. A negligência é o que gera o desvio do caminho. Que negligência é essa? Observe que ele vai falar sobre vigiar em outras versões. E é muito curioso porque no texto original ele usa uma expressão que só aparece nesse versículo em toda a Bíblia. Nós estamos falando de mais de 30 mil versículos, 66 capítulos, 66 livros, perdão. E o que significa essa expressão? Significa exercer superintendência. O servo de Deus deve tomar cuidado, vigiar, exercer uma superintendência em torno do próprio coração. Examinar constantemente o coração. Por quê? Porque o nosso coração é corrupto e enganoso. E se não houver vigilância, se não houver diligência para cuidar do próprio coração, o coração abre as portas para os ídolos que entram e perturbam a alma. Isso é interessante. Eu diria que muitos ídolos não invadem o coração, eles são convidados a entrar. E quando os ídolos penetram o nosso coração, você pode estar no banco de uma igreja, mas há muito tempo você está desviado do Senhor. Esse é o problema. E é por isso que ele está escrevendo sobre isso. A amargura, a raiz é a idolatria. É o desviar-se do Senhor. E como é que o indivíduo se desvia do Senhor? Negligência, falta de vigilância. Ele vai abrindo guarda. A versão Reina Valera, principal da língua espanhola, diz que ninguém fique para trás. Estamos todos numa jornada e não podemos deixar ninguém para trás. Devemos cuidar uns dos outros, porque o nosso coração, de todos nós, é de fato corrupto e enganoso. E há muita gente abrindo o coração para os ídolos. Razão pela qual o livro de Provérbios diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o que, gente? O coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. O coração é um terreno que deve ser vigiado. O Tim Keller, num livro chamado Deuses Falsos, ele fala sobre alguns deuses que poluem o coração humano. Esses deuses são convidados, de modo muito sutil, a tomar um lugar que pertence somente a Deus. Nosso coração deve ser vigiado constantemente. Warren Wiersbe diz assim: os ouvidos escutam e os olhos veem aquilo que o coração ama. Se poluímos as fontes, essa infecção espalha-se e logo desejos secretos transformam-se em pecados explícitos e em vergonha pública. Já viu aquela história? Siga o seu coração. Se você ouvir isso, pode repreender. Porque se você seguir o seu coração, você está perdido. Porque a Bíblia diz que o seu coração, o meu coração, o nosso coração é o quê? Corrupto e enganoso. Os ídolos, repito, nunca invadem a nossa vida. Via de regra, não invadem. Eles são convidados a entrar. Tudo começa quando não se guarda o coração. E a melhor maneira de proteger o coração é santificando-o todos os dias, por meio da palavra e da oração. É essa negligência, a palavra e a oração, que deixa o coração vulnerável para os ídolos que entram e essa raiz é plantada. Essa semente é plantada. Gera então, entre outras coisas, essa amargura que é a morte do ser. William Barclay, um grande comentarista bíblico do Novo Testamento, disse: nesta vida não existe oportunidade que não possa ser perdida. A graça de Deus nos oferece a oportunidade de fazermos a vontade de Deus e sermos o que Ele deseja que sejamos. É possível que alguém, observem, por letargia, comodidade e negligência, perca as oportunidades oferecidas pela graça. É contra esses perigos que devemos vigiar sempre. Cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração. Vocês já me ouviram falar aqui em outras ocasiões que existem quedas e existem caminhadas para baixo. Uma queda não é planejada, acontece. Você está caminhando na rua, toma um tropeço, cai. Você não fala, acorda de manhã, sai de casa. Eu falo, onde você vai? Eu vou ali tomar um tombo. A queda, para ser queda, pressupõe uma coisa que não foi planejada. Você tombou. Mas algumas situações são caminhadas para baixo. Abre-se o coração para os ídolos. E de repente o indivíduo está numa situação extremamente difícil. E como é que ele chegou ali? Porque ele desviou-se do Senhor. O coração foi aberto para os ídolos. No cantor cristão, há um hino,
o hino 162. Vigiar e orar. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo, anunciar. Vigia e ora, ó coração pequeno. Por quê? Um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, e orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais a voz de Deus, a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Do dia ao fim, após os seus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. E sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. O autor de Hebreus, se conhecesse esse hino, anexaria ali ao documento e enviaria para eles. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo, anunciar, vigia e ora. Porque o nosso coração é corrupto e enganoso. E se nós abrirmos guarda, nosso coração pode ser penetrado por ídolos falsos, sutis, que tomam o lugar de Deus. E aí, desviando-se do Senhor, nós poderemos incorrer no segundo erro aqui. Observe, a apostasia, que é o afastamento da graça. O texto vai dizer assim, eu vou ler na Bíblia de Jerusalém. Diz assim: vigiando atentamente para que ninguém seja faltoso. Isso é a parte da negligência, o perigo. Agora, olha o que ele diz subsequentemente. Separando-se da graça de Deus. Gente, essas são as expressões mais fortes dessa carta. Separando-se da graça de Deus. É forte, por quê? Ele está falando do perigo real de apostatar. Essa é uma expressão que significa separar-se. O que é apostasia? É uma separação, é um afastamento. Aqueles irmãos estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. Eles estavam sendo tentados a separar-se da graça de Deus. Podemos chamar isso de afastamento da graça. E a pergunta passa a ser: como alguém pode excluir-se da graça de Deus? É possível? E se é possível, como isso acontece? Vamos recorrer a quem sabe mais do que a gente. William Hendrickson. Como todo agricultor sabe, a negligência causa o crescimento e a multiplicação das ervas daninhas. Um membro que está se desviando, num dado momento, se separará da igreja. A verdade da questão é que a separação da igreja, inevitavelmente, leva à separação de Deus. É um processo. É um processo. Eu não conheço nenhum crente que ama a Jesus e que vive de acordo com a palavra de Deus fora da ambiência da vida cristã, fora da comunhão do corpo de Cristo. É um processo sutil. Primeiro, a negligência. Vive a vida como se estivéssemos em um parque de diversões, quando na verdade estamos num campo de batalha. O coração está aberto, como um campo. Os ídolos vão se aproximando, vão tomando espaço. E de repente ele se encontra numa condição que está adorando os dons, adorando os bens, adorando as dádivas, ao invés do Criador. E agora ele se encontra afastado, apostasia do coração, separado de Deus. E isso vai levar, inevitavelmente, à separação da comunhão, inevitavelmente à separação com o Senhor. É um processo terrível, irmãos, é um cenário terrível. Vamos imaginar o contexto que aqueles irmãos estão inseridos ali. Eu repito que o autor de Hebreus está escrevendo para judeus convertidos à fé cristã. E eles creram que Jesus é o Filho de Deus. Eles creram que o Messias esperado chegou e que é Jesus de Nazaré. Agora observe para você entender qual o drama que eles estão vivendo ali. Nos primeiros dias, se você ler atenciosamente o livro de Atos, por exemplo, você não vai ver, você não vai encontrar os cristãos sendo perseguidos pelos romanos. No livro de Atos, quem é que persegue os cristãos? No primeiro momento, são os judeus. Porque para Roma, o cristianismo naquele momento é uma seita dentro do judaísmo. Mais para frente, nas décadas subsequentes, quando judaísmo era uma coisa e cristianismo era outra, os judeus que desfrutavam do que era chamado de religião lícita, uma religião lícita, não tinham problemas com o império. Eles desfrutavam de relativa paz. E agora, aqueles judeus que tinham paz por serem judeus,
praticantes do judaísmo, estavam numa crise. Bem, estamos servindo a Cristo, estamos sendo perseguidos pelo império. Não é melhor a gente voltar para o judaísmo, que é uma religião lícita? E aí o autor de Hebreus escreve, não façam isso, não retrocedam, não separem-se da graça de Deus. Eles estavam enfrentando dois problemas, a perseguição e a dúvida. Servir a Deus quando tudo está bem é uma coisa, mas quando a vida da família está em risco é bem diferente. Você tem uma religião que é aceita pelo império. A religião, muitos deles já tinham voltado para o judaísmo. E aí o autor de Hebreus escreve para encorajá-los, não façam isso. Não retrocedam, permaneçam firmes. Olha a linguagem que ele usa no capítulo 12, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele fala de uma nuvem de testemunhas, daqueles mártires, daqueles homens e mulheres de fé que deram a sua vida por Jesus. Agora eles não podiam retroceder, não podiam apostatar, não podiam olhar para trás. E eles estavam com muitas dúvidas. A dúvida não é a falta de fé, a dúvida é a fé sob o ataque das circunstâncias. Eu já disse aos irmãos que o cemitério é um local, é um lugar onde a nossa fé é testada e provada. Tente imaginar um cenário no qual, no centro da capela, tem um caixão, e no caixão há uma criança. Sepultamento de crianças é sempre muito doloroso. Eu fiz uma vez um sepultamento de uma criança em volta do caixão, os primos choravam em alta voz, você não conseguia falar diante do choro. E aquela família cristã perguntando, como, por quê? A dúvida, a crise, a angústia, vale a pena servir a Deus e passar por tantas dificuldades? O choro em um cemitério pode indicar, entre outras coisas, um coração que está ali em crise. Há perguntas que nós não fazemos em voz alta, mas muitas vezes está ali no íntimo do nosso coração. É sobre isso que nós vamos falar na semana que vem, pensando no profeta Abacuque. Que perguntas são essas? Deus é injusto? Deus é cruel? Deus se esconde? Deus me ama? Aqueles judeus estavam numa crise, perseguidos, vendo familiares sendo mortos, vendo familiares sendo torturados, sendo familiares sendo presos, seus bens sendo confiscados, e a questão é, voltaremos para o judaísmo ou nos manteremos firmes no Evangelho de Jesus Cristo? E o autor de Hebreus diz, vigiem, não se excluam da graça de Deus. Eu quero ler para vocês um trecho de um livro do Helmut Tillich. Ele foi um teólogo e um pastor na época da Alemanha nazista, e ele conviveu com muitos cristãos perturbados pela dúvida. E ele disse o seguinte, as mais difíceis indagações da vida nunca são removidas. Nunca ficamos sabendo porque Deus faz isto ou aquilo, porque um avião cai ou acontece o desastre numa mina. Mas somos redimidos do poder destrutivo dessas perguntas. O pânico não mais pode surpreender quando não entendemos o sentido daquilo que Deus permite que aconteça. O seu amor não mais nos confunde. Aprenderemos a crer naquele amor, mesmo quando não compreendemos os meios que aquele amor escolhe para se expressar. Ele foi confortado e pôde confortar outros cristãos e contemporâneos daqueles dias trevosos da Alemanha nazista. Ou seja, ele duvidou no primeiro momento, mas teve a sua fé fortalecida. Paulo escreve assim aos Coríntios, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Você está firmado no Evangelho? Seu coração pertence inteiramente ao Senhor? Você apenas frequenta a igreja? Ou você é um discípulo de Cristo, na bonança ou na tribulação? Terceira pergunta, o que essa raiz de amargura produz? Observe os versos 15, a parte B, e o verso 16. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como fez Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. É interessante a linguagem que ele usa aqui, porque ele usa uma metáfora que não é estática, ela é dinâmica, a figura da raiz.
Uma raiz é uma coisa viva que brota, cresce e avança. E ele exorta os cristãos hebreus para que não exista essa raiz de amargura, pois se ela estiver presente, produzirá coisas mais terríveis, piores, algumas delas irreparáveis. Tanto é que ele cita um personagem emblemático do Antigo Testamento, uma figura chamada Esaú. O que é que essa raiz, chamada raiz de amargura, pode produzir no coração das pessoas, na vida do indivíduo? Duas coisas terríveis. A primeira, a perturbação. Quando o coração se torna um pântano de amargura. Essa perturbação interior é um sintoma dessa amargura. Não há paz para a pessoa amargurada, existe uma angústia permanente, uma tristeza sem fim. A amargura é uma doença que debilita a pessoa. Ele diz, cuidado, porque essa raiz produz, como disse Moisés, coisas amargas e venenosas. Que coisas são essas? Poderia listar aqui uma quantidade enorme delas, citarei 3 apenas. Ingratidão, descontentamento e rancor. A ingratidão é a incapacidade de ser agradecido a Deus e às pessoas. É impressionante a quantidade de gente ingrata. Todos nós, em variados graus, precisamos melhorar no que tange o coração agradecido. Mas o idólatra, amargurado, ele é por natureza uma pessoa que não desfruta dessa virtude que é a gratidão. A ingratidão, descontentamento, que é a incapacidade de celebrar a vida. Está sol, está quente demais. Está chuva demais. Está frio, está quente. Rancor, a incapacidade de perdoar os ofensores. Não é para ser assim. Não era para ser assim. Mas Moisés, e agora o autor de Hebreus, sabe que a idolatria, o desviar-se do Senhor, vai produzir coisas terríveis na nossa vida. Quando eu olho para pessoas e vejo essas marcas tenebrosas de ingratidão, descontentamento e rancor, está ali um desviado. Está ali uma alma ressecada. Infelizmente, algumas pessoas são assim porque passaram por traumas que não conseguiram superar. Existem, de fato, experiências traumáticas. Não vamos minimizar o sofrimento das pessoas. Há marcas que são tão profundas que fazem a alma sangrar. E um dos ofícios do pastor é ouvir as pessoas. Eu tenho ouvido situações que eu vejo almas sangrando, corações em pedaços. Por exemplo, meninos e meninas violentadas, mulheres mal amadas, filhos rejeitados, rapazes desprezados, homens fracassados, esposas traídas, maridos abandonados. Por todo lado que a gente vê miséria, desolação, decepção, frustração, abandono e dor. Por essas e outras razões, o coração fica amargurado, adoecido. Há pessoas que você conversa 5 minutos, a impressão que você tem é que conversou com elas 5 horas. Coração bombeando, rancores, ressentimentos, a alma adoecida. Isso se dá por várias razões. Essa perturbação interior é um sintoma de um coração que em algum momento desviou-se do Senhor. Ele diz mais, não apenas perturbação, mas contaminação, quando o coração produz veneno. Ele fala sobre isso lá, por meio dela muitos sejam contaminados. Sabe qual é a ironia? É que o amargurado não apenas é perturbado, ele é um perturbador. A desgraça é que o infeliz não gosta da felicidade de ninguém. A amargura é a morte lenta de uma pessoa que não vive. É o indivíduo que fica se arrastando, entra ano e sai ano, se arrastando numa vida espiritualmente miserável. Essa amargura é contagiosa, ela é infecciosa, ela prejudica não apenas a pessoa, mas os demais. Razão pela qual Paulo escreve à igreja de Corinto, uma igreja problemática. Cuidado, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Você pega, sabe qual é a ironia? É uma gotinha de veneno
E aquela gotinha de veneno pode levar à morte de milhares e milhares de pessoas. Quanta gente destilando veneno no meio da congregação. O autor de Hebreus usa essa metáfora da planta venenosa, como disse Moisés, para dizer que o pecado contagia e mata. A amargura influencia negativamente. Se tem um pecado que a Bíblia abomina, entre tantos, é essa capacidade maligna de envenenar. Um homem que escreveu muito bem sobre isso, de um modo belíssimo, né? Poeta inglês, William Shakespeare. Ele tem um livro, que é um filme também, Otelo. E tem um personagem lá que é a personificação do mal, Iago. E ele é capaz de destilar veneno aqui, veneno acolá, e de repente o cenário final é a morte de pessoas que se amavam, mas que por causa do veneno que contagia, se odiaram e tiraram a vida um do outro. E na cena final, o indivíduo é pego pelo cabelo. Olha o que você fez. O seu veneno gerou morte. A síndrome de Iago. Machado de Assis falava sobre a síndrome de Iago. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É preciso remover o fermento velho, porque nós somos massa nova. E aí, meus irmãos, eu diria o seguinte: o pastor tem uma tarefa que não é fácil. Ele precisa de amor para apacentar o rebanho, mas também de coragem para espantar os lobos. E mais do que isso, sabedoria para discernir quem é ovelha e quem é lobo. Jesus disse que é o diabo quem semeia o joio na plantação. E aí o autor de Hebreus está escrevendo: cuidado com essa raiz de amargura, porque ela perturba e ela contamina. E ele vai dizer outra coisa ainda: ela promove profanação, quando o coração desonra a Deus. Olha o verso 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Ele evoca aqui a figura de Esaú, e é uma grande exortação à memória dos hebreus, porque todo hebreu conhecia a história de Jacó e Esaú. Esaú é filho de Isaque, irmão de Jacó, e por ser o primogênito, ele tinha direito a uma bênção especial. Ele volta do campo, cansado, e o seu irmão Jacó, cujo nome significa enganador, lhe oferece um prato de lentilhas em troca da primogenitura. E ele disse: de que me vale essa primogenitura? Isso não tem valor nenhum, eu estou com fome, eu quero é comida. E aquele dia foi o dia onde o prato de comida mais caro da história foi vendido. E Esaú entra para a história como um símbolo de profanação. Profanação, essa é uma palavra que significa... Ele coloca a palavra, inclusive, próxima ao lado da palavra impuro. É uma palavra que também aparece poucas vezes no Novo Testamento. Essa palavra significa a pessoa que não tem interesse pelas coisas sagradas, em contraste com o devoto. Era uma palavra usada para descrever homens ímpios. Ímpios. Tanto é que no Antigo Testamento há uma figura chamada Antíoco Epifânio. Qualquer judeu, ainda hoje, quando ouve essa palavra, Antíoco Epifânio, ele se arrepia. Porque esse homem foi um conquistador do mundo antigo, que invadiu a terra de Israel, entrou no templo, profanou o templo, entrou no Santo dos Santos e aspergiu sangue de porco no Santo dos Santos. Daniel fala do abominável da desolação, essa figura do Antíoco Epifânio. A ideia de um profanador, de alguém que não tem respeito pelo sagrado. E aqui ele está dizendo: olha, cuidado para que vocês não sejam como Esaú. Para que vocês não se tornem apóstatas, traidores, seguindo falsos deuses. Não dando valor ao que é eterno e o que é verdadeiro. A pergunta passa a ser: como um cristão pode cair tanto, a ponto de ser chamado de profano? É possível um crente ser profano? Um crente não ter zelo pelo sagrado? Profanação, como está nesse slide aí, eu acredito ser essa ideia de quando o coração não honra a Deus. Essa frase que segue aí é de um homem chamado Peter Master. Ele diz assim:
O profano é o tipo de pessoa que não demonstra afeição pelo Senhor e nenhum apreço pelas coisas que Deus confere valor. E quando o coração vai sendo desviado de Deus, lá na frente, a gente consegue enxergar isso. Não dá valor para as coisas do Evangelho. Crentes que não valorizam o Evangelho, crentes que não valorizam a Escritura, crentes que não valorizam a oração, crentes que não valorizam a comunhão, profanos. Materialistas, só pensam no aqui e no agora, no ter, no obter, no conquistar. E as igrejas são infestadas de profanos, que não valorizam aquilo que é eterno. Não foi Jesus quem disse? Para nós buscarmos ajuntar tesouros nos céus, onde a traça não pode corroer, nem os ladrões espreitar e roubar. Jesus está propondo aqui que não tenhamos o privilégio de desfrutar do fruto do nosso trabalho e das dádivas que Deus pode nos conceder. O que ele está dizendo é o seguinte: cuidado para que o que é secundário não tome o lugar do que é principal. E a característica do profano, e aqui Esaú é o símbolo de profanidade, é que para Esaú, um prato de comida tem mais importância do que a bênção de Deus. E quantas pessoas pensam assim também? Uma casa é mais importante do que a bênção de Deus. Um carro é mais importante. Uma família é mais importante. Um emprego é mais importante. Esses ídolos que roubam o lugar de Deus, curiosamente, são dádivas, são dons. Toda boa dádiva procede dele. O problema é que quando essas coisas que são boas em si mesmas, elas acabam roubando o lugar de Deus em nossa vida. Eu diria que uma vida profana ignora a Deus, menospreza a bênção e não demonstra interesse pelo Senhor. Hebreus 12:17 diz assim: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi o que, gente? Rejeitado. Pois não achou o quê? Lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Está aqui uma maneira errada de se arrepender. O texto vai dizer que depois ele buscou com lágrimas tomar de volta a bênção, mas ele foi rejeitado. Por quê? Porque ele nunca se arrependeu. Ele tinha apenas o quê? Remorso. Em algum momento ele lamentou ter perdido para o seu irmão. Ele está aqui lamentando o quê? Ficou em desvantagem em relação ao irmão. Ele não está pensando na desonra que ele causou a Deus, na desonra que ele causou ao seu pai. Ele está pensando apenas em relação ao irmão. Fiquei em desvantagem, eu quero ter algum benefício. É a mentalidade do profano. Seu lamento não era pelo pecado de ter ofendido a Deus, mas pelo prejuízo que sofreu. Há uma enorme diferença entre arrependimento e remorso. E aqui houve lágrimas, mas não houve arrependimento. Pedro chorou, mas estava arrependido. Esaú chorou, mas não estava. Qual é a diferença? É que a pessoa arrependida, ela está arrependida pelo que aconteceu, e não apenas pelas consequências. Esaú não estava arrependido por ter ofendido a Deus, mas apenas porque ficou no prejuízo. A pergunta passa a ser, e esse é o último ponto: como arrancar essa raiz maligna do nosso coração? O verso 14, como eu disse aos irmãos, ele começa pelo final. O antídoto está aqui. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ler juntos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual a paz com o próximo e a santificação são os antídotos de Deus para arrancar a raiz de amargura, a idolatria do coração. E o que significam essas duas expressões? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa paz com todos é a paz com o outro, com o próximo, que é um reflexo desse relacionamento com Deus. E ele começa por isso, porque é interessante que um dos sinais de que não estamos muito bem com o Senhor são os relacionamentos adoecidos. Por trás do conflito entre um homem e uma mulher, entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre patrão e empregado, por trás dos conflitos relacionais, pode ter certeza, há um problema de conexão entre o indivíduo e Deus. Quanto mais próximo do Senhor, quanto mais íntimo do Senhor, quanto mais estreita for sua caminhada com Deus, mais misericordioso você será, mais paciente, mais perdoador, mais gracioso. De modo que as relações são maculadas
Porque a nossa comunhão com Deus foi partida, quebrada, diluída em algum momento. E aí ele fala desse buscar a paz com todos. Isso significa duas coisas. Primeiro, buscar a reconciliação quando necessário. Perdoar e pedir perdão nunca é opcional para aqueles que seguem a Cristo. Nunca é opcional, é um mandamento. Salmo 34, verso 14 diz assim: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. O salmista está falando do desarmamento do coração. O problema não é o que está fora. O problema é o que está dentro, no coração. Deixar de lado, por exemplo, o espírito beligerante. Há muita gente na igreja com espírito belicoso. Por qualquer coisa arruma problema. É impressionante. Gosta de confusão. Jesus disse que os filhos de Deus serão conhecidos como pacificadores. O discípulo de Jesus é gente de paz, que atua como agente da paz. Eu diria que piedade, irmãos, ouçam isso, guardem no coração de vocês. Piedade não é apenas fazer o bem, piedade é também suportar o mal. E desse lado da existência, nós vamos nos relacionar e conviver com pessoas que são difíceis e uma coisa que você não vai gostar de ouvir, talvez a pessoa mais difícil seja você mesmo. Vocês conhecem aquela história do náufrago que foi parar numa ilha? Depois de bom tempo naquela ilha, um barco atracou lá e ele deu sinal. Eles foram resgatar aquele homem perdido numa ilha. E conversando com o capitão do resgate, o homem disse: olha, como é que você conseguiu sobreviver esse tempo todo? Consegui juntar aqui os destroços da minha embarcação e construir aqui um lugar para o meu abrigo. E eu estou aqui esse tempo todo. E o homem diz assim: bem, você mora aqui. E aquilo ali, o que é? Ali é minha igreja. Eu todo dia busco ao Senhor e Deus fez um milagre. Vocês chegaram aqui pelo milagre de Deus. E lá na frente o homem encontra e olha e vê outra cabana. E lá é minha ex-igreja. Tem muito crente com essa mentalidade. Se estiver sozinho, ele arruma um problema consigo. Ele começa a chutar a si mesmo, bate a cabeça na parede. Eu não sei se é uma perturbação cognitiva ou se é espiritual, mas o problema é que nós vamos conviver com pessoas difíceis, e o detalhe, talvez você seja a pessoa difícil. Porque nós estamos inseridos num contexto de vitimização e coitadismo, onde eu sou a vítima e ninguém presta, né? O Billy Graham, em um dos seus livros, disse que uma senhora procurou ele para falar mal da sua ex-igreja. E Billy Graham ouviu e falou: minha irmã, quando a senhora encontrou a igreja perfeita, não entra não, que a senhora vai atrapalhar o negócio lá. Segundo, buscar a reconciliação quando possível. Faça o possível para estar em paz, mas não comprometa a verdade. Olha o que diz Paulo. E Paulo era um homem de paz. Se possível, quanto depender de vós, tendes o quê? Paz com todos os homens. O que Paulo está dizendo? Às vezes vai dar para ter paz, mas algumas vezes não vai dar. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que nós devemos buscar a reconciliação, fazer todo o esforço, mas não podemos comprometer a verdade. Faça a sua parte para viver em paz, mas não comprometa a verdade. Por quê? Perdoar não é devolver a confiança a uma pessoa que não é digna dela. Há muita gente que pensa que perdoar é devolver a confiança a alguém que não a conquistou de volta, mais uma vez. Não, não é. Boa parte dos problemas da igreja se dá por conta de gente orgulhosa, cheia de melindres, que tem sempre a última palavra, que não retrocede 1 milímetro, que não sabe o que é pedir perdão pelos seus erros. Não há cura para o melindroso enquanto não houver arrependimento. A paz com todos. Sim, vamos buscá-la. Mas, se possível, porque não podemos comprometer a verdade. Para citar aqui o grande ilustre reformador, a paz, se possível, a verdade a qualquer preço. Nós não ajudamos se comprometermos a verdade. A gente só vai alimentar o melindroso. Enquanto não houver arrependimento, não há cura. Razão pela qual eu decidi há muitos anos não gastar meu tempo com melindrosos. Onde há arrependimento, há paz. Onde não há arrependimento, não pode haver paz. Caminhando, a santificação diante de Deus. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele fala de paz e de santificação. Essa santificação
Relacionamento com Deus, o Deus que trabalha em nosso caráter, que trabalha em nosso coração. O autor de Hebreus está falando aqui de salvação por obras, né? Olha, segui a paz com todos e busca a santificação, senão você não vai ser salvo. Ele não está dizendo para você conquistar a sua salvação. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se você é salvo, meu amigo, se você passou pela experiência do novo nascimento, se você é discípulo de Jesus Cristo, não viva para si, não viva para os ídolos do seu coração. Quem vive para o Senhor e pelo Senhor não age como Esaú, não é profano. Seu coração está cheio de devoção e amor por Cristo, e isso vai implicar em fazer a vontade de Deus. E é a vontade de Deus que vivamos em paz uns com os outros. E é a vontade de Deus a nossa santificação. Romanos 11:16 tem um verso belíssimo que diz assim: se for santa a raiz, também os ramos o serão. Vamos ler juntos? Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Não foi Tiago que disse que uma fonte salgada não pode jorrar água doce? Uma videira não pode dar espinhos, abrolhos, cardos. A raiz, o coração. A pergunta é: como está o nosso coração? Pois Jesus disse que do coração procedem os maus desígnios. Por isso, o problema todo é o coração, essa raiz que brota no coração, que gera, entre outras coisas, idolatria. Conselhos práticos, eu vou apenas ler para caminharmos para o final. O que você pode levar para casa aqui dessa nossa reflexão sobre a raiz de amargura? Primeiro, dê nome ao seu pecado. Você tem que aprender a dar nome ao seu pecado. Qual é ou quais são os pecados que têm te afastado do Senhor? Você pode dar vários nomes a esses pecados, mas o pecado mor, o pecado genitor, o pecado primário é o orgulho idólatra. A falta de amor a Deus, essa é a raiz, e sem confissão sincera e verdadeira, acompanhada de arrependimento, a pessoa continuará espiritualmente miserável, amargurada, destilando veneno de um coração adoecido. Segundo, conselho prático: abandone o espírito de vitimização, de coitadismos. Há muita gente que vive assim. Eu gosto muito de ler os textos do Exaltino Gomes. Semana passada eu encontrei uns livretos, uns opúsculos dele, e estava lendo, ele conta muitas experiências. Aqui em Campinas, uma das igrejas que ele pastoreou aqui no Brasil, e ele disse que encontrou uma senhora e disse: mas irmã, faz tempo que eu não a vejo aqui na igreja. Está sentindo a falta, né? Fiquei 3 meses em casa para saber se a igreja sentia a minha falta. O indivíduo se afasta da igreja e a culpa é de quem? É da igreja. Ela é a vítima. Ela abandona a comunhão, sai por aí destilando veneno por todo canto, e a culpa é de quem? É do Juarez. É do pastor. É nossa. Esse espírito de vitimização que assola o Brasil, o coitadismo, a nossa culpa, o nosso problema são os dos outros, né? É do colonialismo, o problema é dos Yankees. Pois bem, esse espírito de coitadismo no Brasil está penetrado na igreja. Assuma uma coisa: você não é vítima, você é agente responsável pelas suas escolhas. Todo homem é moralmente responsável por suas escolhas. Pare de vitimismo. Terceiro, experimente o poder transformador da graça, do amor de Deus. Na Bíblia e na história da igreja encontramos muitas pessoas que sofreram, que foram machucadas, mas que tiveram a vida transformadas pelo Evangelho. Eu já disse aos irmãos, um dos homens mais santos que eu conheço nasceu em uma favela em Belfor Roxo, fruto de um estupro. Tinha uma vida perdida e não havia, na perspectiva humana, nenhuma possibilidade de ele ser alguém na vida. Mas um dia ele encontrou-se com Cristo, com o Evangelho. Ele não ficou lamentando o que aconteceu com sua mãe, o pai que ele não conheceu, as dores pelas quais passou. Quando ele teve um encontro com Cristo, ele entendeu o que significa: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Olhou para frente, olhou para Cristo e serve a Jesus até hoje. E tem sido uma testemunha viva do poder transformador do Evangelho. Veja a história de José, vendido pelos próprios irmãos, 13 anos no calabouço, acusado, traído, ultrajado, violentado.
servo de Deus, o Senhor mostrou a ele os mistérios da providência. E lá na frente ele disse, foi o Senhor que me trouxe para cá, para preservar não apenas a minha vida, da minha família, mas da história da redenção. Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu finalizo lendo o bispo John Riley e o profeta Jeremias. Respondendo a uma senhora que lhe escreveu uma carta contando seus temores, suas lutas, suas crises, suas desaventuras, seus descaminhos, coração cheio de amargura, o John Riley escreve então uma carta para ela e responde o seguinte: trabalhe para crescer na graça, ano após ano. Cuidado para não ficar parado, vivendo de experiências passadas. Faça esforços para seguir adiante. Leia a Bíblia com mais empenho. Ore com mais fervor. Odeie o pecado cada vez mais. Negue a si mesmo. Mantenha a consciência limpa de pequenos pecados. Evite entristecer o espírito. Os homens mais santos são os mais felizes. Há muita gente infeliz por falta de vida com Deus. O Evangelho não é uma teoria. O Evangelho é vida e vida em abundância. O Evangelho é comunhão com Cristo. Razão pela qual nossa oração deve ser do profeta Jeremias. E eu finalizo pedindo que vocês leiam comigo esse último verso. Todos juntos. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Talvez hoje aqui você precise experimentar cura para a sua alma ressecada, cura para o seu coração amargurado. É noite de reconciliação, de quebrantamento, de contrição, de arrependimento, de mudança de vidas. Que Deus nos ajude a arrancar essa raiz idólatra do nosso coração e que Ele seja o amado de nossa alma. Um coração que ama a Cristo não está isento de problemas, mas recebe uma alegria indizível e cheia de glória para enfrentar as lutas com destemor, com contentamento e com a convicção de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Vamos orar. Curvemos a fronte, vamos todos falar com Deus. Senhor, cura o nosso coração. O nosso coração é corrupto e enganoso, sutilmente vulnerável aos ídolos que tentam a todo instante tomar o teu lugar em nossa vida. Não permita que nenhuma raiz idólatra, que gera amargura e tantas outras coisas ruins, encontre espaço em nosso coração. Livra-nos de ser negligentes quanto ao estado da nossa alma. Livra-nos de ser encontrados como apóstatas, separados da tua graça. O que seria de nós se estivéssemos excluídos da tua graça? Senhor Deus, visita a tua igreja, sondando o mais íntimo do nosso coração. Desperta-nos com o teu poder, Senhor. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará, diz a tua palavra. Que nós sejamos, Senhor, chamados à vida em abundância com Jesus Cristo. Que tenhamos comunhão com o Senhor, paz uns com os outros, que a nossa vida não seja marcada por esse desespero existencial, por desesperança, por amarguras, rancores, mágoas. Que o nosso coração seja purificado por tua palavra, para que a nossa linguagem seja sadia, para que os nossos relacionamentos sejam sadios, para que a nossa vida seja reflexo do caráter e da beleza de Cristo. Ó Deus amado, faz uma obra em nosso meio. O Senhor conhece os que estão desviados dentro da igreja. Traz de volta aquele que se extraviou, Senhor. Traz de volta por tua graça aquele que se perdeu no caminho. Aquele que se enamorou de pecados, dos quais se envergonha, mas que não consegue libertar-se. Senhor, vem com o teu poder quebrar as algemas e libertar o teu povo. Ajuda-nos a suprimir o pecado que tenazmente nos assedia. Que sejamos conquistados por um amor maior, que é Cristo. Que o nosso coração seja afeiçoado por aquele que nos amou e por nós quis morrer. O melhor antídoto contra esses problemas todos
é nossa devoção pelo Senhor. É nosso coração rendido a Cristo, é nosso coração saciado por Cristo. Ó Deus amado, abençoa os homens dessa igreja, que eles não sejam ludibriados pelos encantos deste mundo, mas que os olhos sejam postos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Abençoa, Senhor, para que o pecado que tenazmente nos assedia não nos extravie do caminho, mas que possamos ser guardados pelo Teu poder. Para tanto, dá-nos, Senhor, um espírito vigilante, sóbrio. Tua palavra diz que o nosso adversário, Satanás, anda ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa devorar. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos do príncipe deste mundo, para que nós possamos seguir em frente em nossa jornada, cumprindo a Tua vontade, vivendo uma vida de paz, de alegria no Teu Santo Espírito. Oramos, Senhor, para que essa igreja seja continuamente abençoada por Ti, que essa palavra possa produzir frutos que glorifiquem o Teu nome. Limpa o nosso coração, em o nome de Cristo. Amém e amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos darás. Nunca mudaste, Tu nunca faltaste, tal como eras, Tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol